A aula de hoje é Probabilidade Estatística, parte 1, Introdução. Nesta aula, estudaremos a respeito de pensamento estatístico, variabilidade, amostragem, métodos de coleta de dados e modelos. Esta aula tem como material base o livro Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros. A maioria das atividades de engenharia consiste no desenvolvimento ou melhoramento de produtos ou processos, assim como solução de problemas. Para que estas atividades sejam realizadas, é muitas vezes necessário que experimentos sejam feitos. Os experimentos são importantes mesmo quando se tem teorias científicas que expliquem o fenômeno. Testes são necessários para confirmar a teoria e garantir a segurança. É aí que a probabilidade estatística mostra sua importância, já que ajudam no planejamento de experimentos e na forma correta de coletar os dados, além de ajudar na análise e interpretação destes. A variabilidade ocorre quando observações sucessivas de um mesmo sistema produzem resultados diferentes. Vejamos este exemplo. Um carro comum realiza um percurso de mesma distância todos os dias, mas o consumo de gasolina para cada dia varia. Esta variação pode ser devido a mudanças climáticas ou a mudanças no terreno. Estes são fontes potenciais de variabilidade. A medida do consumo de combustível tem a sua parte constante, sendo esta referente ao consumo de gasolina teórica deste modelo de carro, mas a parte aleatória, referente à variabilidade devido a mudanças climáticas e às mudanças de terreno. A variabilidade pode ser estudada através do diagrama de pontos. Este é útil quando aplicado a um pequeno número de dados, até 20 observações, mas não permite a observação de padrões na variabilidade devido ao número limitado de observações. Mas então, como garantir a segurança de todas as peças em uma grande linha de produção? Na maioria das vezes, não é possível medir peça a peça. Por isso, estuda-se uma amostra. A amostra é uma pequena porção de alguma coisa, dada para ser analisada, a fim de que a quantidade do todo possa ser avaliada ou julgada. A coleta de dados das amostras pode ser feita de 3 maneiras: por estudo retrospectivo, estudo de observação ou estudo por experimento planejado. Estudo retrospectivo é quando dados históricos são arquivados ao longo de um certo período de tempo e então são analisados. Vejamos este exemplo. Estuda-se a interferência da temperatura de aquecimento e da taxa de resfriamento na formação de rechupe. Rechupe é quando uma peça fabricada por fundição apresenta um vazio em seu centro. Esse vazio é gerado devido às tensões da variação de temperatura no processo de resfriamento da peça. A temperatura de aquecimento e taxa de resfriamento são registradas ao longo dos anos e então analisadas. Este método de estudo tem como desvantagem o fato de dificultar a determinação da relação entre estes fatores, já que eles serão pouco variados no decorrer dos anos. Os dados não são precisos, já que pode-se medir a temperatura de aquecimento e taxa de resfriamento apenas a cada 10 amostras ou mais. E, além disso, o monitoramento não é constante. O segundo método é o estudo de observação. Consiste em observar o sistema, perturbando os fatores o mínimo possível. Neste caso, as medidas podem ser mais precisas, já que o pesquisador ou engenheiro acompanha de forma mais próxima a fabricação das peças. O monitoramento é constante, no entanto, as observações se dão por um espaço de tempo muito menor. E, além disso, os fatores também são pouco variados, dificultando a determinação da relação entre os fatores. O terceiro método é estudo por experimento planejado. Este consiste na variação proposital dos fatores, registrando os dados. Uma forma de fazer estudo por experimento planejado
é o planejamento fatorial. Neste caso, estuda-se a temperatura de aquecimento e a taxa de resfriamento em dois níveis, sendo ele alto, representado por +1, e baixo, representado por -1. O número de experimentos para relacionar estes fatores é dado pela equação apresentada, onde n é o número de níveis, sendo este 2, nível alto e baixo, e k o número de fatores, sendo estes 2, temperatura de aquecimento e taxa de resfriamento. Todas as combinações possíveis entre os fatores e seus níveis são tabelados, mostrando que 4 experimentos são necessários. Se muitos fatores forem estudados, o número de experimentos pode rapidamente se tornar inviável. Por exemplo, se 8 fatores forem estudados, cada um com 2 níveis, será necessário 256 experimentos. Os modelos matemáticos são de grande importância, por descrever matematicamente o sistema a ser estudado. Alguns modelos são muito bem conhecidos, e estes são chamados de modelos mecanicistas. Mas nem todo sistema pode ser facilmente descrito matematicamente. Vejamos o exemplo da determinação do peso molecular de um polímero. Sabe-se que o peso molecular de um polímero é função da viscosidade, da quantidade de catalisador e da temperatura. Estes fatores podem ser relacionados por uma expansão em série de Taylor, como apresentado abaixo, tendo esta função um fator referente à sua variabilidade. Relacionando a equação com dados experimentais, pode-se determinar o valor para β0, β1, β2 e β3. Este é, então, um modelo empírico. Modelo empírico são modelos obtidos a partir de conhecimentos científicos, mas que não são desenvolvidos diretamente do mecanismo em si. Viu-se que uma amostra é analisada para que os resultados obtidos sejam expandidos ao todo. No entanto, isso pode trazer alguns erros. Vejamos o exemplo destas 5 peças, onde todas deveriam ter um furo em seu centro de geometria circular. Se a amostra estudada for essa, tem-se que 0% das peças fabricadas apresentaram defeito. Isto está de acordo com a realidade? Mas e se esta amostra for a estudada? Tem-se que 50% das peças fabricadas apresentaram defeito. E agora, está de acordo com a realidade? A probabilidade é o que irá quantificar os riscos provenientes dos dados estatísticos. E é isso que nós estudaremos na próxima aula. Clique aqui para assistir a parte 2 do curso. Visite o nosso site para ter acesso a notas de aula e exercício de fixação. Tchau!